O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Uma visão que revelou uma saga milenar, com detalhes inéditos sobre a origem e fim de todo o mal. Deu esperança para leitores e pavimentou a história de um movimento profético. A revelação divina que se tornou manuscrito, o manuscrito que se tornou livro, e o livro que vai ser luz para os últimos dias. E o Evangelho eterno será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Olá, muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Que bom que você está conosco mais uma vez. Tem sido uma jornada ao longo desta semana especial, a Semana do Espírito de Profecia, que não está acontecendo só aqui no Brasil, mas ocorre também em outros países do nosso continente. Então é uma honra a gente poder entrar aí na sua casa hoje, poder conversar um pouquinho contigo a respeito de temas tão importantes, o dom profético, que é uma característica fundamental da igreja nos últimos tempos, nos últimos dias. Muito bem, olha, ao longo dessa semana nós temos, em alguns dias ali, tido mais de 1000 aparelhos conectados, mas Pastor Vinícius Mendes, meu amigo que está comigo novamente hoje aqui, a gente pode chegar mais, hein? Sem dúvida, Pastor Tonete. Boa noite para você, boa noite para os nossos amigos que estão nos acompanhando hoje nesse feriado. Como é que está o feriado aí em casa? Está com a família? Passou o dia especial? Que bom! É sempre bom ter esse momento para a gente estar juntinho com os nossos, né? Os nossos queridos. Bom, a gente vai fazer um momento especial agora. Quero chamar a sua atenção aqui, olha aqui. Fecha aqui com a gente, né? Pega aí o seu smartphone e compartilhe o link dessa live agora com todo mundo que você ama. Alguém que você quer ver no céu, que você quer que conheça mais sobre a palavra de Deus. Então pega esse link agora, vai lá e joga no WhatsApp dele, joga no grupo da família, joga no grupo da igreja. Vamos espalhar esperança agora, vamos espalhar o amor de Deus. É o momento de você fazer isso, para que as pessoas possam também ter acesso a essa mensagem tão especial que está sendo transmitida ao longo desses dias aqui com a gente. E você já pode aproveitar também e dar o seu like ali, assinar os nossos canais, né? Tanto o Adventistas Brasil quanto o CPB Editora, porque isso é muito importante para você poder usufruir de outros materiais que são disponibilizados aí, né, nessas plataformas. Mas muito bem, por falar em recursos, em materiais, em livros, em sites, em aplicativos, Pastor Vinícius, vamos compartilhar hoje uma ferramenta muito importante, né? E nós temos um vídeo que a gente vai colocar aí para você acompanhar sobre um aplicativo, certo? Exatamente. Qual que é o nome? Menciona aí pra gente, por favor. Bible Plan é um aplicativo muito legal que foi desenvolvido pelo Centro de Pesquisas Ellen White, com sede no NASP Engenheiro Coelho. E olha, hoje nós vamos ter o pastor Renato Stêncio, que é o diretor do Centro de Pesquisas com a gente aqui. Logo, logo ele vai ser apresentado. Mas a equipe dele desenvolveu um aplicativo muito especial para ajudar você a estudar a Bíblia e ter os comentários de Ellen White também associados para dar um pouquinho mais de contexto, um pouquinho mais de luz para compreender o que está revelado na Bíblia. Então, acompanhe com a gente esse VT agora que vai ajudar você a entender como usar o aplicativo
Bible Pen, que é totalmente gratuito, né? Gratuito para você poder ter acesso a um material que certamente vai ajudar você a se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Olá, como vai? O que você está fazendo? Estou fazendo meu ano bíblico. Ah, e você consegue ler a Bíblia todos os dias? Sim, agora estou usando o aplicativo Bible Plan. Sério? Como ele funciona? No Bible Plan é possível ler a Bíblia com os comentários do Espírito de Profecia e é bem fácil de usar, veja só. Na tela inicial, clique em Bíblia e Espírito de Profecia para ler o texto do dia. No final, é só marcar concluído e aparecerá o cálculo da porcentagem lida. E se você aprende melhor ouvindo, é só selecionar ouvir. Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Se não tiver internet, não tem problema. É possível baixar os textos e fazer a leitura quando quiser. Não esqueça de fazer anotações sobre suas descobertas após a leitura, que ficarão arquivadas na aba Anotações e Marcações. Além disso, você pode compartilhar um pensamento da Bíblia ou do Espírito de Profecia com um amigo pelas redes sociais. Ah, para você não esquecer do seu momento especial de comunhão, é só adicionar um lembrete para o horário que quiser. Que tal? Você gostou? Vou baixar agora mesmo e iniciar a leitura da Bíblia. O Bible Plan ajudará você a desenvolver uma experiência devocional profunda com Deus, compartilhando o Evangelho com outras pessoas para apressar a volta do Senhor Jesus. Baixe agora, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. Bible Plan, o seu aplicativo de estudo da Bíblia. Olha que ferramenta especial, hein? E para você ter uma ideia de como esse aplicativo tem ajudado muitas pessoas, ele já foi baixado por aproximadamente 200 mil usuários e está presente em mais de 190 países. Já imaginou? Que coisa boa, né? Pessoas, enfim, têm usado no dia a dia, enriquecendo a sua leitura da Bíblia, né? Por meio desse aplicativo, usando os escritos de Ellen White. Que coisa boa, muito bom. Ao longo desta semana, nós também temos compartilhado com você várias inaugurações de mini centros White, que são aqueles espaços em que há livros, em que há outros recursos, para incentivar as pessoas a conhecer mais da palavra de Deus, a conhecer mais dos escritos de Ellen White, da história da igreja. E já existem, para você ter uma ideia também, uma noção, pastor Vinícius, ao redor do Brasil já existem mais de 230 mini centros White catalogados. Olha que bênção, só. Hein? Uma bênção, né? Uma iniciativa que realmente tem se espalhado. E hoje a gente vai conhecer mais um espaço desses que está sendo inaugurado numa igreja da capital paulista, a igreja de Vila das Belezas. E tem uma história muito interessante relacionada com este mini centro White, que você vai conhecer, a história de uma colportora, uma jovem colportora que trabalhava vendendo literatura ali nas casas, no comércio, literatura sobre religião, família, né? E colocou no coração o desejo, o sonho de criar um mini centro White. Então vamos conhecer um pouquinho da história da Ana Clara Cordeiro, que começa contando essa história pra gente. Oi, meu nome é Ana Clara Cordeiro, eu tenho 25 anos, faço parte da igreja aqui da Vila das Belezas. Conheci o departamento de publicações através da colportagem e a partir daí Deus colocou no meu coração o sonho de ter aqui na minha igreja um mini centro White. Foi uma ideia que nós estamos trabalhando, os irmãos foram apoiando e hoje nós temos a oportunidade de estar inaugurando o mini centro White aqui da igreja da Vila das Belezas. Agradeço também ao departamento de publicações, a colportagem que me deu o privilégio de conhecer essa obra tão bonita que é o departamento de publicações. Hoje, os irmãos da igreja têm a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da história da Igreja Adventista através do nosso mini centro White. Vamos conhecer?
A chegada do Centro White aqui na Igreja Adventista da Vila das Belezas foi uma grande conquista. E nós colocamos aqui o Centro White numa sala estratégica, numa sala em que as crianças terão acesso bem próximo da sala das crianças e também os adultos. Eu penso que vai ser uma grande bênção para a nossa igreja, o conhecimento, o conteúdo, todo esse repertório de informações que teremos aqui para o avanço e o crescimento da nossa igreja. Esse é um momento muito especial para a Associação Paulista Sul e para a Igreja de Vila das Belezas, porque assim como Ana Clara, Deus tem levantado inúmeros jovens ao redor do mundo que compreenderam o chamado dele para atender a obra da página impressa, através da colportagem e através também da divulgação, promoção, preservação, leitura e prática dos livros do Espírito de Profecia. Por isso, um ato como esse daqui é muito mais do que uma ação civil, no sentido de preservação da nossa história e da nossa crença. Isso também é bem verdade e é muito importante, mas é acima de tudo um ato profético. Antes que existisse igreja, já existia a página impressa. A primeira coisa que Deus deu para o seu povo foi a capacidade de preservar a verdade e compartilhá-la. Só depois disso que vieram as outras instituições. E hoje nós temos uma igreja organizada, escolas, hospitais, fábrica de alimento, redes de comunicação e uma porção de outros serviços. Nós sabemos, por revelação, de que tudo isso um dia vai ser tirado de nós. Da mesma forma que veio, nós vamos perder um a um. E a última coisa que vai ficar será novamente a página impressa. Quando não tivermos mais acesso aos sistemas, quando não tivermos mais acesso ao patrimônio, nós ainda teremos a oportunidade de ler e divulgar a nossa crença através do material impresso. Uma igreja como essa daqui, de Vila das Belezas, tem muitos desafios patrimoniais e o recurso investido na construção dessa sala para preservação da memória seria muito bem utilizado em vários outros setores que abriram mão porque entenderam que mais importante do que prédio, mais importante do que eventos, é ter uma mensagem contundente para a juventude desse lugar e para as demais igrejas aqui ao redor de que vale a pena investir tudo na pregação do Evangelho. Portanto, com muita alegria, nós saudamos a liderança, o pastor e a Ana e toda a juventude e as instituições ligadas aqui à Vila das Belezas. Esperamos que esse seja um ato que também possa se replicar, não apenas nessa associação, mas em outros lugares. E nesse momento, para a honra e glória de Deus, inauguramos o mini Centro White da Igreja de Vila das Belezas. Vamos cortar a faixa e entramos. Deus seja louvado. Viva a obra das publicações. Convido meus amigos, líderes e irmãos a entrar comigo. Esse quadro aqui ele é bem legal, né? Que ele mostra a história da igreja, né? Isso é uma visão que Ellen White teve do caminho estreito e a condução de Deus aí através da história do povo dele. Aqui os pioneiros, digamos assim, porque Deus tem heróis da fé até hoje. Aqui nessa igreja mesmo tá cheio de herói da fé. Tem alguns aí, a Ana, os líderes, nosso funcionário, o pastor é um herói da fé e o pastor Alex também, todos os outros. E aí a gente tem aí acesso à história. Então é uma sala bem ampla que ela é didática também, acaba funcionando como uma sala de aula. Uma salva de palmas para vocês. A última mensagem. O Espírito de Profecia vem para anunciar a volta de Cristo. E aqui na Vila das Belezas, para a honra e glória de Deus, nós temos agora um espaço especial para isso. Eu quero orar e agradecer pelas bênçãos de Deus e convencer e multiplicar também a informação para você que está nos assistindo, para que na sua igreja esse ministério também possa ser alcançado em nome do Senhor Jesus. Oremos todos juntos? Querido amantíssimo Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela mensagem do Espírito de Profecia na nossa era. Guia as pessoas, Senhor, guia teu povo, para que essa mensagem possa chegar a mais lares, em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi um privilégio. Deus te abençoe.
Excelente, muito obrigado, equipe da Associação Paulista Sul, por ter compartilhado com a gente um pouquinho de como foi a inauguração desse espaço. E parabéns aí à Igreja de Vila das Belezas por essa iniciativa que, sem dúvida nenhuma, vai ser uma grande bênção. Muito bem, enquanto nós acompanhávamos aqui essa reportagem, alguns perguntaram para a gente, o caso da Marli, a Marli Rosa, como que a gente escreve, como que a gente digita quando vai buscar lá nas lojas de aplicativos, como que a gente procura pelo Bible Plan. Então, para ajudar você que tem dúvida em relação a isso, ao nome, como que a gente pode baixar, a gente criou uma tela aqui, a gente vai mostrar para que você possa fazer uso dessa ferramenta. Muito bem, vamos lá, você vai acompanhar aí, ó, o nome está aí, Bible Plan, né? Você vai entrar na sua loja aí, é um aplicativo que está disponível tanto para Android quanto para iOS, e então você pode baixar aí de acordo com o sistema operacional que você utiliza. Tá ótimo? Muito bem, gente. Mais uma vez eu quero reforçar aqui, nós vamos agora ter um momento muito especial aqui na nossa live, que é a mensagem, é o sermão, enfim, uma mensagem que vai falar ao seu coração. Então, mais uma vez, se você ainda tem alguém que você não compartilhou, mas que você gostaria que essa pessoa fosse abençoada também por essa mensagem que Deus tem preparado para você hoje, então dá uma paradinha aí, compartilha, como o pastor Vinícius falou, envia aí por meio do WhatsApp ou das mídias sociais, para que as pessoas tenham acesso aqui à nossa conversa. E quem vai falar hoje para nós sobre esse tema tão importante que é a relação entre o amor de Deus e o grande conflito é o pastor Renato Stêncio. E sabe, pastor Vinícius Mendes, talvez o tema mais abrangente, mais recorrente nas obras de Ellen White, em tudo que ela escreveu, seja justamente o tema do amor de Deus. E por uma razão muito simples, porque o amor de Deus é o ponto central nesta luta, nesta guerra cósmica entre o bem e o mal. Exatamente, pastor Tonetti. Esse é o ponto central, porque foi ali que Satanás questionou e iniciou a rebelião do céu. O caráter de Deus, né? O caráter de Deus. Exato. Ele disse que Deus não era amor. Uhum. E isso está totalmente associado também com a lei de Deus. Porque a lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. E o próprio Jesus Cristo resumiu a lei em 2 mandamentos. Não é amar a Deus e amar o próximo. Então a lei de Deus se resume em amor. E é por isso que Satanás se insurgiu contra o governo de Deus, que é pautado em sua eterna e imutável lei, que é a expressão do seu caráter. E o caráter de Deus é amor. Então é fundamental conhecer o amor de Deus, e Ellen White sabia disso. O Espírito Santo revelou isso tanto para os profetas bíblicos, canônicos, quanto para a mensageira do Senhor, para o tempo do fim. E é por isso que nós temos esses escritos maravilhosos que nos levam a pensar em Deus e em seu amor. Então vamos acompanhar com muita atenção, lembrando que depois tem o nosso concurso cultural, então anote aí, passagens bíblicas, detalhes, não apenas por causa do concurso, mas para que você tenha aí essas informações guardadas, anotadas em algum lugar, para que isso faça parte da sua vida. Vamos lá, vamos acompanhar. Olá, seja muito bem-vindo à nossa Semana do Espírito de Profecia de 2023. O tema da mensagem de hoje é o amor de Deus e o grande conflito. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em 1 João 3, 1 e 2. E a palavra nos diz: Vede, que grande amor tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O amor de Deus é uma corrente de ouro
que conecta os seres humanos a si mesmo. Esse amor ultrapassa o nosso entendimento. A ciência não pode explicá-lo, nem a sabedoria humana pode compreendê-lo. Podemos meditar nele todos os dias de nossa vida, sem jamais compreendê-lo plenamente. Em Efésios 3, 17 a 19, o apóstolo Paulo afirma: "E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus." Na verdade, esse campo do saber é conhecido como a ciência da redenção. É a ciência de todas as ciências, aquela que constitui o estudo dos anjos e de todos os seres dos mundos não caídos. Tal conhecimento será o estudo dos remidos de Deus através dos séculos infindáveis. Em 1 João 4:8, a palavra de Deus nos diz que Deus é amor. E tal amor está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste da erva que brota. O canto dos pássaros, o perfume das flores, tudo testifica do grandioso amor de Deus e de seu desejo de tornar felizes os seus filhos. Assim como na Bíblia, o tema do amor de Deus é um fio condutor que se estende por todos os escritos de Ellen White. Isso pode ser comprovado quando analisamos as primeiras e últimas palavras da série O Conflito dos Séculos, composta de 5 livros. Deus é amor. Essas palavras dão início ao primeiro capítulo do livro Patriarcas e Profetas e encerram o último capítulo do livro O Grande Conflito. A presença e o cuidado de Deus demonstram seu amor do Éden até a cruz de Cristo, do nascimento da Igreja Cristã até o surgimento da Igreja Adventista em 1844, dos dias atuais até a segunda vinda de Cristo, da Cidade Santa até a eternidade na Nova Terra. No entanto, sabemos que ao longo da história humana, o amor de Deus sempre enfrentou desafios e barreiras. Com a origem do pecado, nosso planeta se tornou o palco de uma batalha cósmica entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, entre o amor e o ódio. Tal conflito já dura cerca de 6.000 anos e o mesmo afeta a vida e o destino de cada pessoa. Com o propósito de conhecer melhor esse tema, Ellen White escreveu uma série de 5 livros, na qual aborda detalhes sobre o tema do grande conflito. Na primeira obra, Patriarcas e Profetas, ela descreve que o amor de Deus se manifesta no vasto panorama da história humana, no relato da origem do mal no céu, passando pela criação, o dilúvio, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e seguindo até o reinado de Davi. Deus é apresentado como o guia do seu povo. Importante lembrar que esses personagens passaram pela experiência do grande conflito, mas, pela graça e misericórdia de Deus, eles alcançaram a vitória e aparecem na Galeria da Fé de Hebreus 11. Na segunda obra, Profetas e Reis, Deus revela seu amor entre o tempo de maior glória e prestígio da nação hebraica, os anos de cativeiro, até a restauração posterior. Dos tempos do glorioso reinado de Salomão, do profeta Elias, Eliseu, até os profetas maiores e menores. Na terceira obra, O Desejado de Todas as Nações, o amor de Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo, como Salvador e Redentor do mundo, como o Sol da Justiça, o Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Cristo é apresentado como aquele que pode suprir
às mais profundas necessidades do coração humano. Na quarta obra, Atos dos Apóstolos, o amor de Deus se revela na origem e desenvolvimento da igreja cristã primitiva. Após ser vencido por Cristo na cruz, Satanás, com grande ira, voltou sua atenção à igreja de Cristo na terra. Essa obra apresenta as histórias de cruéis perseguições e da inabalável lealdade dos fiéis de Deus, como os apóstolos Pedro, Paulo, Tiago, João e tantos outros, que proclamaram as preciosas novas do Evangelho a todo o mundo então conhecido. E por fim, a quinta obra, o grande conflito. O amor de Deus se revela na condução divina da história até sua conclusão, marcada pela vitória de Deus sobre o pecado. Descreve a rebelião trágica ocorrida no céu há milhares de anos e mostra claramente que esse conflito entre Deus e Satanás afeta todos os habitantes da terra, começando com a destruição de Jerusalém e prosseguindo durante as perseguições aos primeiros cristãos no Império Romano, nos fala da apostasia da Idade Média, a brilhante luz da Reforma Protestante, o despertamento religioso mundial no século XIX. Aqui, o conflito se estende até a segunda vinda de Cristo. À medida que o fim se aproxima, mais e mais a lealdade a Deus se tornará decisiva. Assim, eu pergunto, como podemos permanecer firmes por Deus e sua verdade? Desde o início do grande conflito, o inimigo tem buscado representar mal o caráter de Deus. Como tal, ele tem acusado de que Deus é injusto, severo e que aplica a justiça sem misericórdia. No entanto, ao semear guerras e ao tentar o homem a pecar, Satanás esperava neutralizar a onda do amor divino que fluía para a raça humana. Mas, em vez disso, sua obra resultou em novas e mais profundas manifestações da misericórdia e bondade de Deus. Conforme o apóstolo Paulo nos diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando o pecado de Adão mergulhou a raça humana em uma miséria sem esperança, Deus poderia ter se afastado dos seres caídos. Ele poderia tê-los tratado como pecadores merecem ser tratados. Ele poderia ter ordenado aos anjos do céu que derramassem sobre o nosso mundo as taças de sua ira. Poderia ter removido esta mancha escura do universo, mas ele não fez isso. Em vez de bani-los de sua presença, ele se aproximou ainda mais da raça caída. Na redenção, Deus revelou seu amor na cruz, um sacrifício tão vasto, profundo e elevado. Ele deu seu Filho para se tornar osso de nossos ossos e carne de nossa carne. E como o texto bíblico nos fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo, por seu relacionamento humano com os homens, os aproximou de Deus, revestiu sua natureza divina com as vestes da humanidade e demonstrou perante o universo celestial, perante os mundos não caídos, o quanto Deus ama os seres humanos. O dom de Deus ao homem está além do que se pode medir. Nada foi retido. No dom de Cristo, ele deu todo o céu. E o Filho submeteu-se à humilhação para que pudesse elevar a humanidade. Antes do universo celestial, o Senhor da Glória sofreu em forma humana para que o pecado pudesse ser perdoado e os pecadores redimidos. Ele morreu para que o amor de Deus pudesse fluir para todos os seres humanos sofredores. Oh, a cruz, a cruz. Ela foi erguida para que possamos conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem ele enviou. Somente por meio da cruz podemos medir o comprimento,
a largura, a profundidade, a altura do amor infinito, a grandeza do sacrifício do Pai pela humanidade. Porém, Deus não considerou o plano de salvação completo enquanto não tivesse investido apenas o seu próprio amor. Por sua ordem, Ele colocou no seu altar um advogado, revestido de nossa natureza, como nosso intercessor, a fim de nos apresentar a Deus como seus filhos e filhas. Nosso Pai Celestial está constantemente empenhado em defender as coisas que Ele criou. Cada folha que cresce, cada flor floresce, cada fruto se desenvolve pelo poder de Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Cada batida do coração, cada respiração é a inspiração daquele que soprou nas narinas de Adão o sopro da vida. A inspiração do Deus sempre presente, o grande eu sou. O grande e infinito Deus que vive não para si mesmo, mas para o benefício e a bênção de cada ser e cada objeto de sua criação. Logo, logo, muito em breve, o grande conflito se findará. Pecado e pecadores não mais existirão. O universo inteiro será purificado. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Que Deus permita alcançarmos a vitória final nesse grande conflito. E a palavra de Deus nos diz, em Romanos 8:37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. E aí, gostou da mensagem? Olha, aproveite para poder compartilhar aí com alguém, né? Que tema importante para a nossa vida, a gente saber que nós somos, que a gente é muito amado por Deus. E por falar nesse tema que foi apresentado, né, pelo Dr. Renato Stêncio, o amor de Deus e o grande conflito, sabe, pastor Vinícius, há alguns anos, em um simpósio sul-americano, um simpósio de teologia muito importante aqui para a igreja na América do Sul, o pastor Jim Nix, que na época era o coordenador do patrimônio literário de Ellen White, né? Ele mencionou na sua palestra várias características que definiam Ellen White e que marcaram a vida dela. E um dos detalhes que eu me recordo, que ele mencionou, foi qual era o texto bíblico predileto de Ellen White. E esse texto era justamente este que o Dr. Renato usou no início da apresentação, que é a passagem de 1 João 3, verso 1, que é um texto bíblico lindíssimo que ressalta o amor de Cristo pelos seus filhos, né? E como é sublime, tocante a gente pensar no amor imensurável, inexplicável de Deus por nós, né? Você fez essa referência aí, então significa que essa não vai ser a pergunta do concurso cultural, então, né? Não, absolutamente não. E eu já vi que, inclusive, o pessoal estava se antecipando aqui no chat, né, nos comentários, porque tinha gente respondendo já antes de nós perguntarmos. O pessoal tá ligeiro, né, tá rapaz? ligeiro. Olha é aí, verdade. já respondendo antes. E alguns criando toda uma explicação, porque já tentando justificar por que o pessoal estava colocando já 1 João 4:8... Mas olha, a gente não lançou a pergunta, fique atento. O que faremos então agora, pastor Márcio Tonetti? Olha, uma coisa eu tenho certeza, não vai ser essas passagens, não vai ser 1 João 4:8, não vai ser o texto bíblico predileto de Ellen White, mas com isso a gente vai ter que reformular a pergunta que a gente já tinha feito, né? Exatamente. Não, brincadeira, nós não tínhamos pergunta ainda, mas ela vai surgir daqui a pouco e fique atento, vai
tentando imaginar aí alguma outra informação que você ouviu aí na apresentação do Dr. Renato. Por falar nele, eu acho que ele já está com a gente na tela, ao vivo, para podermos conversar um pouquinho mais a respeito do tema de hoje, o amor de Deus e o grande conflito. Bem, vamos então aqui com o nosso palestrante de hoje, Dr. Renato, que é doutor em teologia, em educação, tem mestrado e doutorado em educação e há muitos anos já coordena o Centro de Pesquisas Ellen G. White, no UNASP, que foi, diga-se de passagem, o primeiro centro de pesquisas estabelecido no Brasil, já tem mais de 3 décadas de existência. E o Dr. Renato também coordena o Centro Nacional da Memória Adventista, que fica sediado também no UNASP Campus Engenheiro Coelho. E a gente vai ter a oportunidade de conhecer, inclusive, um pouco mais desses 2 espaços riquíssimos e quem sabe em algum momento você possa visitar para conhecer esse ambiente, não é, doutor Renato? Seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa live. O senhor nos ouve? Não estamos ouvindo aqui o professor Renato. Será que o seu microfone está no mudo? Agora sim. Ok. É uma alegria estarmos aqui juntos, pastor Márcio, pastor Vinícius e nossos queridos ouvintes que estão participando desta live. E é uma grande alegria, uma grande honra podermos estar juntos nessa noite, estudando um tema tão valioso, tão importante das nossas crenças, não é? De fato, é o tema central das Escrituras Sagradas e também se torna o tema central dos escritos do Espírito de Profecia, não é? Então, uma grande alegria participarmos desse momento com vocês e também com todos os nossos participantes que estão à distância nos acompanhando. Muito bom, a gente que agradece, professor. Olha, enquanto o senhor falava a respeito do amor de Deus, né, que é algo que permeia, como foi ressaltado aqui, a Bíblia e os escritos também de Ellen White, né, eu estava pensando no fato de que a visão que Ellen White apresenta de um Deus, um Pai amoroso, perdoador, que proveu, não é, todos os recursos para poder salvar a humanidade, que por meio de Jesus Cristo, né, o seu Filho, estabeleceu laços inquebrantáveis, né, com a humanidade, de que essa visão dela era uma visão muito diferente da concepção puritana, não é? Vigente em sua época, de um Deus, um juiz, né, severo, implacável, sempre pronto ali para poder castigar o pecador, né? Então, é uma concepção muito diferente. O senhor poderia comentar um pouco a respeito disso, né? Que marca, como foi ressaltado muito bem pelo senhor, as obras, né, de Ellen White, a introdução de alguns livros, o final, né, do próprio livro O Grande Conflito. Comente um pouco para a gente sobre isso. Toda a formação espiritual e religiosa de Ellen White foram, de fato, passadas com base nessa percepção que você acabou de destacar, não é? Ellen White, ela tinha sonhos quando era criança. Esses sonhos eram sonhos muito amedrontadores, onde ela sentia medo de Deus. Várias vezes ela expressava isso à sua mãe. Às vezes ela expressava isso ao pastor de sua igreja, a igreja metodista, onde ela era membro, não é? Então, as imagens e os conceitos que ela formou a respeito da pessoa de Deus não foram bíblicos na sua essência, não é? Um Deus punitivo, que castiga, um Deus severo. Então, tudo isso é parte da sua formação religiosa. Agora, é interessante observar, amigos, uma coisa. Como que Deus se apresenta a Ellen White no primeiro momento em que ele efetua o convite para ela? Nós sabemos que a primeira visão que Ellen White recebeu de Deus ocorreu 2 meses após o grande desapontamento, em dezembro de 1844. E nesta visão, notem,
Deus se apresenta a ela com um caminho chamado caminho estreito, não é? E Deus apresenta a ela o povo andando, Jesus Cristo retornando nas nuvens dos céus, e aí vai entrar em cena um quadro que vai marcar a sua caminhada, a sua trajetória profética durante 70 anos. Jesus se coloca ao lado dela. Jesus caminha com ela para dentro da Cidade Santa. Jesus conduz ela até a Cidade Santa. E depois Jesus leva ela até o rio da vida. Ela vê o mar da vida. Ela vê a árvore da vida. Então, depois Jesus leva ela até a nova terra, não é? Então, na primeira visão, Jesus mostra quem é Deus, qual é o caráter de Deus. E veja, naquele contexto, isso faz uma tremenda diferença. Porque quando todos estavam desapontados, todos estavam desanimados, Deus se apresenta dessa maneira a ela, como um Deus amoroso que cuida, que vela, que traz fé, que traz amor, que traz esperança para ela e também para todo o povo do advento. Isso é uma coisa que toca muito a gente, não é? Excelente, professor Renato. Como nós mencionamos anteriormente, o senhor coordena o Centro de Pesquisas Ellen G. White aí no NASP, né, em Engenheiro Coelho. E esse é um espaço que traz muitos documentos, né? Inclusive cartas e manuscritos originais. Entre esses documentos originais, o senhor me dizia que existe um manuscrito relacionado ao grande conflito. E o senhor poderia explicar um pouquinho que documento é esse, o que ele apresenta? Nós sabemos que a visão, conforme já foi destacado aqui durante a semana, né? A primeira visão que Ellen White recebe dessa série, da qual origina-se o Grande Conflito, a obra O Grande Conflito, ela começou em 1858. E nós temos, desses registros, que são manuscritos, uma cópia. Eu tenho aqui em minhas mãos essa cópia. É uma cópia do manuscrito que ela escreveu a partir desta visão que fora dada em 1858 a ela, né, como sabemos, num funeral. E depois ela vai voltar para casa e vai escrever toda essa história. E é interessante observar também, pastor Márcio e pastor Vinícius, que não foi uma tarefa simples para Ellen White escrever aquilo que Deus revelou a ela em visão a partir daquela data de 1858. Ela teve diversos desafios ao longo desse processo. Por exemplo, ela não conseguia escrever mais de uma página por dia. Ela escrevia uma página e tinha que descansar 3 dias, para depois escrever a outra página. Então foi um momento de provas tremendas na sua caminhada, não é? Alguns chegam até a falar que quando ela escreve a visão do grande conflito, a sua caligrafia é até alterada. Tamanho é o empenho que ela faz para poder escrever e colocar as ideias no papel, aquilo que Deus havia mostrado a ela em visão, não é? Então eu tentei destacar na mensagem desta noite a amplitude dessa visão. Percebam? Porque os 5 livros, os 5 exemplares da série O Grande Conflito, ou Conflito dos Séculos, essa série cobre a entrada do pecado lá no céu até o período da Nova Terra. São 7.000 anos de história, não é? Então, nós temos aqui no Centro White uma pequena mostra dessa visão que Deus concedeu a Ellen White, que ela correspondeu, que ela escreveu, não é? Ao longo dos vários anos do seu ministério profético. Pastor Renato. Sim. Que alegria falar com o senhor, é uma grande bênção, uma grande honra ter o senhor aqui com a gente. E eu quero te cumprimentar também por essa mensagem tão especial, falou ao meu coração. É muito bom relembrar que Deus é amor e perceber como isso está explicitado nos escritos de Ellen White. Amém. Agora,
o senhor mostrou aí esse manuscrito, que é uma cópia, né, do manuscrito que você tem aí no Centro White, e eu fiquei pensando que um manuscrito como esse certamente seria de grande valia na biblioteca de alguém que está assistindo a gente hoje, ou na casa de alguém, né? Não sei se você quer fazer alguma oferta, eu estou aqui tentando te movimentar. Vamos ver o que sai daí do seu coração. Já que você falou sobre o amor de Deus, vamos ver, de repente, seu coração transborda em amor também e se materializa esse amor, né? Vamos ver. Olha, veja, nós temos o imenso prazer em doar umas 3 cópias, pelo menos, aí para os participantes que estão ao vivo conosco, não é? E que estão desejosos de ter uma dessas cópias na sua coleção. Isso vale para os apresentadores também, professor? Como é? Isso vale para os apresentadores aqui da live também? Para o pessoal que está aqui nos bastidores também, eles estão aqui. Então vamos fazer uma coisa, aí. Pastor Renato, eu vi que agora o amor de Deus transbordou mais muito. Eu estava esperando você veio com 3. É uma coisa maravilhosa. Então nós vamos fazer agora um concurso cultural especial agora. Tem 2, hein? Poxa. Não, tem um livro ainda, mas vamos fazer o especial agora com o Centro White, Centro de Pesquisa Ellen White, aí em Engenheiro Coelho. O pastor Renato Stêncio é o diretor e está fazendo uma doação bombástica agora aqui para a nossa live. 3 cópias do manuscrito que originou a visão de Ellen White, aí, a partir da visão de Ellen White sobre o tema do amor de Deus, a primeira visão. Então, pastor Renato, a pergunta vai ser o seguinte, eu pensei aqui numa pergunta, e os 3 que responderem primeiro no chat do Adventista Brasil corretamente essa pergunta que eu vou fazer agora. Tô olhando aqui já, hein? O pastor Márcio vai fazer o acompanhamento. Alguém já está colocando aqui, dezembro de 1844. Não sei se tem algum profeta aqui, enfim, que está assistindo a live, porque eles estão tentando antecipar as coisas, né? Vai lá, eu ia fazer essa pergunta mesmo, rapaz. Então, realmente tem alguém revelando aí. Pois é. Alguém revelando. Então, vamos pensar numa outra pergunta agora, né? Pastor Renato, você tem uma perguntinha que você quer destacar aí? Porque eu ia fazer essa pergunta, qual foi a data da primeira visão de Ellen White? Precisa ser relacionado ao tema de hoje ou exato, pode ser uma pergunta melhor, mais né? genérica? Alguma coisa que você tenha falado? Alguma coisa que eu tenha falado, né? Muito bem, vamos pensar aqui então. Eu falei na minha mensagem desta noite a respeito da série O Grande Conflito, não é? São 5 livros, não é? E eu queria que então vocês falassem, quem vai responder primeiro aí, não é? Qual é dos 5 livros aquele que trata da experiência de Daniel? Opa! Excelente Quem vai pergunta. responder essa pergunta? Muito bem. Os 3 primeiros que responderem corretamente essa pergunta vão levar aí para casa esse manuscrito, uma doação do Centro de Pesquisas Ellen White, diretamente do diretor que está conosco hoje aqui nesta noite. Olha só, acho que já temos aqui, hein? Teve gente que colocou logo já para garantir os 5 volumes, mas é só um. Os 3 primeiros. Deixa eu voltar aqui, ó. Os 3 primeiros. Vixe, está pipocando aqui um monte de resposta. Tá até difícil. Pastor Renato, o povo está querendo, viu, os manuscritos aqui, viu? É sucesso, hein? Rapaz, está até difícil porque não para aqui. O número de comentários está muito grande. Ajuda a gente aí, Mário. Vê se Vamos você lá, Mari. consegue. Deixa eu voltar aqui. Olha, eu não quero cometer nenhum erro aqui, de repente ser injusto com alguém. Nós temos aqui a Mariane Baroni, mas é a nossa produtora. Nossa produtora. O Mari. Está valendo para ela também. Vamos lá. Mari, fala aí. O que vem aí depois de vocês? Márcia Regina. Márcia Regina, muito bem. Cíntia Andrade Vieira. E qual a terceira pessoa? Mais uma pessoa aqui. Isso. Muito bem. Conseguiram descobrir qual que é o vencedor? Qual a próxima, Mari?
Tá certo. Então, porque ela foi Samira tão Teixeira. rápida ali para digitar que saiu errado a última palavra, mas a resposta tá certa. Ok. Que presentaço, né? Excelente. Professor Renato, vamos aproveitar a sua presença aqui para a gente falar um pouco mais sobre aquilo que o Centro de Pesquisas Ellen G. White oferece, né? Como nós dissemos, são vários recursos, você mostrou um pouquinho aí, né? Comentou a respeito de manuscritos, de cartas. Aliás, das cartas nós não falamos, né? Mas existem 2 cartas originais de Ellen White a filhos dela, correto? Existem 2 cartas originais, uma escrita para o filho mais velho, Tiago Edson, dos 4, né? 2 morreram, o primeiro e o último filho morreram, e sobraram 2 filhos, o mais velho, Tiago Edson, e depois William Clarence. Ellen White escreveu muitas cartas para os seus filhos, né? Eram cartas, às vezes, longas, onde ela contava a respeito da sua vida, da sua trajetória, do seu ministério. Às vezes ela dava alguns conselhos e, por vezes, também fazia algumas correções, quando era necessário, né? E dizia para os filhos: filho, escrevam para mim. A mãe Ellen White gostava muito de receber cartas dos seus filhos, mas nem sempre acontecia isso, não é? Os jovens realmente têm as suas qualidades, o seu jeito, né? Mais sintético de falar, de escrever, não é? Mas então, ao longo da sua caminhada, ela escreveu muitas cartas, como disse, e uma delas foi endereçada para Tiago Edson, né? Essa carta é datada de 1872, e a outra escrita para William Clarence, que foi datada de 1869. Então, nós temos aí 2 exemplares de manuscritos originais que também nós temos disponíveis para poderem ser adquiridos pelas pessoas que entrarem na nossa loja virtual. Ali temos uma loja virtual no site do Centro White, www.centrowhite.org.br. Você tem lá uma aba na entrada, loja virtual, você pode ter ali acesso a todas as coisas e materiais que nós temos disponíveis. Muito bem, nós temos um vídeo aqui agora que é um material que vocês prepararam, que apresenta uma espécie de um tour virtual. Talvez alguns dos que estão conectados aqui na nossa live já tenham visitado o Centro White, mas eu imagino que a maioria talvez não conheça. Vamos então acompanhar, professor Renato, um pouquinho do que é o seu ambiente aí de trabalho, né? Ok. Olá, este é o Centro de Pesquisas Ellen G. White. Inaugurado em 1987, este foi o 10º centro de pesquisas credenciado pela Igreja Adventista no mundo. Nosso objetivo é preservar e divulgar temas relacionados ao patrimônio literário de Ellen White e da história da Igreja Adventista mundial e no Brasil. Alguns de nossos projetos incluem a tradução de livros para o português, como por exemplo Ellen White, Mulher de Visão, Um Profeta Entre Nós e outros. Também trabalhamos na redação de verbetes biográficos sobre pioneiros brasileiros para a Enciclopédia Adventista Mundial. Cuidamos da preservação da memória adventista no Brasil através de entrevistas com pioneiros da Igreja no quadro Pioneiros de Luz. Além disso, nos dedicamos a diversos projetos de pesquisa nas áreas bíblicas e do espírito de profecia no grupo de pesquisa Cultura e Adventismo. Com o intuito de incentivar a leitura da Bíblia em conjunto com o espírito de profecia, lançamos o aplicativo Bible Plan, disponível gratuitamente para sistemas Android e iOS. Para completar, temos também nossa loja virtual, onde você poderá adquirir livros da biblioteca, dos pioneiros, diagramas proféticos, quadros e outros itens. Neste momento, você está na Ilha de Visitação. Para conhecer melhor aquilo que se encontra disponível nos ambientes, vamos guiá-lo por um breve passeio virtual pelos diversos espaços que compõem este centro. Na área de estudos, você encontrará baias disponíveis para pesquisa sobre os conteúdos do Espírito de Profecia e da história do Adventismo.
Para facilitar sua consulta, basta acessar a página do Sofia Servo e selecionar a opção Centro White, ou então procurar um de nossos atendentes. Em nosso site, você também encontrará diversos materiais que poderão contribuir com sua pesquisa. Na biblioteca, você dispõe de um espaço com amplo acervo bibliográfico contendo mais de 5.000 obras sobre o espírito de profecia e a história do adventismo mundial e nacional. Além disso, você terá acesso a uma seção de teses e dissertações escritas por diversos autores adventistas brasileiros. Dentro de nosso acervo histórico estão arquivados importantes documentos que compõem os acervos do patrimônio de Ellen White e da memória adventista no Brasil. Ali também você encontrará mais de 55.000 páginas datilografadas de escritos do Espírito de Profecia, incluindo 3 cópias originais. Vale lembrar que esta área só poderá ser visitada com a companhia de um de nossos atendentes. Ao adentrar o Memorial White, terá a oportunidade de conhecer alguns documentos e objetos que pertenceram ao patrimônio da família de Ellen White. Durante a sua visita aqui, você percorrerá a Galeria dos Pioneiros com 24 importantes personagens. Pioneiros estes que escreveram os primeiros capítulos da história do Adventismo mundial e também aqui no nosso país. No Centro Nacional da Memória Adventista, você poderá conhecer o interessante acervo de preciosos objetos e documentos que compuseram a história do Adventismo. Nele, você terá acesso a fotos, mobílias e objetos pessoais que pertenceram aos pioneiros da Igreja Adventista no território brasileiro. Finalizando sua visita, você contemplará no setor da memória UNASP alguns objetos e imagens que contam com detalhes as origens, o desenvolvimento e a expansão do UNASP ao longo dos seus mais de 100 anos de história. Desejamos que a sua visita a este centro de pesquisas possa enriquecer seu conhecimento acerca da história e obra daqueles que escreveram a história do Adventismo. A partir deste instante, nos colocamos à disposição para que a sua visita seja aprazível e muito proveitosa. Seja bem-vindo. Olha que coisa boa, hein? De repente, um dia você vai ter a oportunidade de conhecer presencialmente esse espaço e ser recebido ali pelo professor Renato, pastor Renato e sua equipe. Que bênção. Pastor Renato, o pessoal aqui estava perguntando qual, afinal, era a resposta certa. E o livro é Profetas e Reis, correto? Corretíssimo. Muito bem. E as pessoas que receberam... Confirmando agora o Vamos nome, lá, né? vamos confirmar, exatamente. Mari Baroni, a Márcia Regina, a Cíntia Andrade Vieira. E olha, professor Renato, nós tínhamos mencionado aqui a Samira, só que na minha lista já deu 4 aqui. Só que antes da Samira tinha o João de Deus. O João de Deus Dias de Figueiredo, que também tinha colocado, e a gente acabou só vendo depois. Agora Então, nós vamos ver, pastor Tonete, se o amor de Deus vai superabundar. Não é? É isso que nós queremos ver agora, né? E aí, pastor Renato, é contigo, hein? E aí, será que conseguimos 5 presentes? Isso. Será uma bênção, será uma honra, com muito prazer. Olha só, muito bom, muito bom. Pastor Renato, em off, você tinha mostrado também um diagrama. Eu queria que você apresentasse, pelo menos para as pessoas verem esse material, que é muito interessante prazer. também, que está na loja Nós temos virtual também, do Centro White. É disponível na nossa loja virtual um diagrama profético que apresenta os principais pontos da história do grande conflito, tá? São 7.000 anos de história nesse diagrama profético. Ele usa, sobretudo, a palavra de Deus, a Bíblia, como referência e também o Espírito de Profecia, os testemunhos de Ellen White, como um suporte em relação à compreensão desses fatos, desde a criação de Lúcifer no céu até a nova terra. É um diagrama extremamente didático, que pode ser usado em pequenos grupos, pode ser usado em clubes de desbravador, em estudos proféticos, pode ser usado em aulas de ensino religioso, né? Ele é bastante apropriado para todas essas atividades que destaquei aqui,
ok? Muito legal, pastor Renato. Excelente. Olha, quantos materiais disponíveis aí no Centro de Pesquisas Ellen White. Vocês já viram aí no tour virtual também uma referência ao site. Vamos repetir aí o acesso, né? centroite.org, é isso, pastor Renato? Exato, centroite.org.br. centroite.org.br é o site que você tem acesso a essa gama de materiais. Ali você tem PDFs, ali você tem os livros, você tem muitos recursos que vão certamente ajudar você a entender um pouco mais. Pastor Renato. Inclusive, nós comentávamos aqui com o nosso querido pastor Márcio sobre uma seção do site que é dedicada exclusivamente à obra O Grande Conflito. Muito bem lembrado. Ia te perguntar sobre isso, aliás. Muito bom. Ah, sim. Porque nós preparamos esta seção no site em lembrança, né, em apoio ao projeto da Igreja Mundial, de distribuir aí os milhões de livros que nós estamos trabalhando na distribuição, como igreja, não é? Então você vai encontrar nesta seção uma série de materiais extremamente práticos para você compreender melhor o conteúdo da obra. Você vai encontrar ali todos os capítulos do Grande Conflito já em PowerPoint. Todos eles podem até ser usados para você expor os conteúdos, não é? São mais de 40 capítulos do Grande Conflito. Então, você tem tudo isso já organizadinho, né? Foi preparado por um amigo meu, o meu querido amigo Carlos Santana. Eu quero agradecê-lo aqui publicamente. Então, esse material é muito valioso. Ali você vai encontrar testemunho de pessoas que foram convertidas através da leitura da Palavra de Deus, a Bíblia, juntamente com o Grande Conflito, não é? Então, tem vários testemunhos, tem sermões sobre o livro, não é? Depoimento, tem artigos e também tem uma série de citações que Ellen White fala sobre a importância da leitura e da divulgação dessa obra para toda a igreja e também para todo o mundo, não é? Excelente, Okay? Fica a dica, portanto, aí para o pessoal, né? Visitar, conhecer esta sessão e outros recursos aí também, né? Muito bom. Professor Renato, nós agradecemos muito aqui pela sua participação. Muito obrigado por dedicar o seu tempo para conversar um pouquinho mais, além do sermão, da mensagem que o senhor trouxe para nós, para apresentar, né, um pouco do que é o Centro de Pesquisas Ellen G. White, que existe há quantos anos mesmo como centro de pesquisa? Desde 1987. Perfeito. Começou em São Paulo, depois veio para o UNASP Campus Engenheiro Coelho, né? Foi aberto em 1979, outubro, como um centro de estudos. E foi oficialmente inaugurado em dezembro de 1987, e foi trazido para cá, para o UNASP, em 1992. Né? Então, nós temos aí mais de 40 anos já de centro de pesquisas, não é? Na verdade, 87, se for centro de pesquisas desde 87 e centro de estudo desde 79. Perfeito. Professor Renato, que Deus continue te abençoando nesse ministério tão especial. Muito obrigado. Valeu, pastor Renato. Foi muito bom, viu? Eu vi aqui muita gente falando que gostou da participação e que vai se esforçar, inclusive, para visitar o centro de pesquisas aí em Engenheiro Coelho. Muito obrigado aí pela sua participação, pela generosidade, pelos presentes, pela parceria. É muito bom poder, aqui da CPB, ter a sua parceria aí no NASP. É sempre muito bom isso, a gente vai estreitando os laços para o avanço da obra de Deus. Deus abençoe o senhor e a sua família. Muito obrigado pelo carinho de todos. Aqueles que vierem conhecer o nosso departamento, o nosso centro, serão recebidos com muito carinho, podem vir aqui, podem agendar uma visita com a sua igreja, ou com um pequeno grupo, serão muito bem-vindos aqui no nosso centro de pesquisas, não é? E eu quero agradecer também o convite, quero agradecer a iniciativa da Divisão Sul-Americana de organizar essa semana, não é? Parabenizar também os colegas que conduziram, o pastor Vinícius, o pastor Márcio, e também os demais colegas que já
ministraram as suas falas, né? Que Deus seja honrado, e a nossa expectativa é que tudo isso contribua para o crescimento e para a edificação da nossa igreja. Muito bem, excelente. Pastor Vinícius, depois desse presentaço aqui para 5 pessoas, e eu vi que tinha gente até dizendo ali no chat, olha, quem dá 5 pode dar 7, porque é o número da perfeição. Cara, não há limites, né? O pessoal... Mas vai ter 7. Vai. Vai ter 7 hoje. Por que vai ter 7 hoje? Olha só. Eu estou pensando na pergunta aqui, porque o pessoal já esgotou todas as possibilidades que eu tinha aqui. Eu tenho uma pergunta. Excelente. Então me ajuda, porque hoje é um livro muito especial. Tem tambores aí, pessoal da técnica. Agora é o momento, porque vocês pediram 7, então foram 5 diagramas, um oferecimento do Centro de Pesquisas Ellen White. Mas vamos 5 manuscritos, né? 5 manuscritos. Cópias. Eu falei o quê? 5 diagramas. Você estava já querendo de presente o diagrama da história da redenção. Eu li aqui alguém perguntando sobre como adquirir o diagrama. Vai lá na loja virtual do Centro de Pesquisa Ellen White, você consegue adquirir. Tá? Então foram 5 cópias do manuscrito de Ellen White. Perfeito. E agora nós vamos fazer aqui no nosso concurso cultural 2 livros Prazer em Conhecer Ellen White, do autor George Knight. Esse livro é uma preciosidade para você conhecer mais de perto a autora da série Conflito, a autora de mais de 100 mil páginas, a autora mulher mais traduzida no mundo inteiro, uma personalidade, uma das 100 personalidades mais importantes da maior e mais poderosa nação do mundo, que é os Estados Unidos. Nesse livro você vai conhecer detalhes muito legais, assim, e até desconhecidos da maior parte das pessoas sobre a vida de Ellen White. E também vai conhecer um pouco mais dos escritos dela, porque o autor divide a obra em 2 partes. A primeira falando sobre a vida de Ellen White e a segunda parte é um pouquinho também dos escritos. Então vale muito a pena ter esse material. Você já sabe como adquirir, é só acessar cpb.com.br. Só que agora 2 pessoas vão levar para casa esse material no nosso concurso bíblico, respondendo corretamente a pergunta. Eu não vou nem olhar no chat para ver se já estão respondendo profeticamente. Eu estou achando que está a turma já recebendo o dom de profecia, que está conhecendo as respostas antes das perguntas, né? É que vocês já estão conhecendo a gente, eu e o Márcio, já estão sabendo quais os tipos de perguntas que a gente faz, mas a gente aqui vai se reorganizando. Nós estamos muito previsíveis, viu? A gente está muito previsível. É o pessoal que está acompanhando a gente já está conhecendo um pouco como a gente pensa. Já está lendo a nossa mente aí. Muito bem. Antes de você lançar a pergunta, né, para a gente criar mais um pouco de suspense aí também, mas eu queria só destacar, pastor Vinícius, um detalhe interessante. Veja, nós temos apresentado várias obras aqui, presenteado as pessoas, né? E você percebeu aí em casa que existem livros que são livros ali com mais de 500 páginas, como, por exemplo, a biografia, né, Ellen G. White, Mulher de Visão, que, aliás, é uma obra tão completa, há tantos detalhes sobre a vida de Ellen White, que inicialmente ela foi publicada, inclusive, em 6 volumes, né? Depois foi condensada, ela foi compilada em um volume só, que é esse livro que nós temos hoje aqui, que alguns ganharam nessa semana. Mas também existem livros como esse, que 2 pessoas hoje vai receber de presente, né? Vão receber de presente, que são obras para quem está começando a ler Ellen White, ou quer começar a entender o pensamento da autora, né? Então, há livros para quem já conhece a autora e há livros também para quem está começando, né? E esse é um bom livro, um excelente livro para quem talvez esteja começando a conhecer Ellen White. Pastor Márcio, tá pipocando de respostas aqui, rapaz. O pessoal é verdade, tá apostando... Conflitos Séculos, 1888... não vamos nem falar. Olha só, nós não vamos nem olhar o chat, porque vocês estão demais, hein? Lança logo a pergunta então aí, a pergunta, porque você tá preparado. Senão daqui a pouco o pessoal já responde e você vai ter que pensar numa outra pergunta. Eu quero saber, valendo 2 livros, Prazer em Conhecer Ellen White, de George Knight. Eu quero saber qual é a primeira frase do livro Patriarcas e Profetas, valendo agora, a partir de agora. Acompanha aí. Já temos resposta certa? Ainda não.
Qual é a primeira frase do livro Patriarcas e Profetas? Vocês não Opa, esperavam por já essa tem, pergunta, já hein? tem aqui, já tem temos aqui. Aí, já temos dois. Quem são os dois? Já, deixa eu ver. Olha Cíntia só. Andrade Vieira respondeu corretamente a Deus frase é amor. Deus é amor. E o João de novo. O João está levando João de todos Deus, os presentes mas é de aqui. Deus mesmo, hein, João? É João de Deus. Tá É o levando terceiro pra presente casa, que ele leva o já, terceiro Vinícius. presente, mas tá merecendo porque tá Tá. respondendo certo. E o João tá rapidinho para responder, hein, João? Parabéns aí. Deus é amor é a frase com a qual Ellen White inicia o primeiro livro da série Conflito, Patriarcas e Profetas. E é a frase com que ela termina o último livro da série Conflito, o livro Grande Conflito. Deus é amor, portanto, essa frase é a grande moldura do pensamento Exatamente. bíblico e de Ellen White. Parabéns aos premiados do nosso concurso cultural dessa noite. Márcio, o que a gente tem mais para frente aqui no nosso Olha programa? só, a gente vai conhecer hoje, Pastor Vinícius, mais um mini Centro White que está sendo inaugurado. Que bênção, né? Quantos nós já conhecemos ao longo dessa semana e temos mais um aí. E este fica em São Luís, lá no Maranhão, na capital maranhense. E a gente vai conhecer então a Igreja Central, e quem vai apresentar para a gente é o pastor Elielson Júnior, que é o líder de publicações da Associação Maranhense. Então, olho na tela para você conhecer mais esse espaço abençoado. Sejam bem-vindos ao Mini Centro White. Olá, boa noite. Eu sou o pastor Elielson e estamos muito felizes por esse momento todo especial, que é a inauguração do Mini Centro White da Igreja Central de São Luís, da Associação Maranhense. Estou aqui acompanhado com o presidente do campo, que é o pastor Fernando Lima, a sua esposa, que está ali também, a professora Valéria, pastor dessa igreja, da Igreja Central, o pastor Adalberto, pastor Guilherme, líderes, membros da igreja, todos regozijando, felizes por esse momento todo especial. Nesse momento, eu gostaria agora de convidar cada um de vocês, porque juntos iremos descerrar a placa, tá? O momento da inauguração. Eu gostaria que vocês pudessem contar conosco, tá bom? Do 3 ao 1. Vamos lá, todo mundo, do 3 ao 1. 3, 2, 1. Já! É isso aí, gente! Uma salva de palmas. Muito bem. Mini Centro White, um lembrete da identidade, da história da igreja através das fotos e livros. Nós iremos agora apresentar para vocês esse ambiente, como ficou. Vocês podem perceber que ficou um ambiente aconchegante, agradável. Olha aqui, bem lúdico, com as nossas imagens aqui, positivas aqui, bem legal. Nesse momento, pastor Fernando, o senhor como presidente do campo, você poderia nos falar a alegria de ter esse momento, a inauguração desse Mini Centro White. É isso aí, o pastor Elielson. De fato, esse é um momento histórico aqui para a igreja de São Luís, como um todo, né? Para o Adventismo em São Luís, porque esse já é o terceiro Mini Centro White que a gente está inaugurando, e em pouco tempo, pouco espaço de tempo. E o objetivo aqui é incentivar os irmãos ao estudo da Bíblia e também os livros do Espírito de Profecia, com o objetivo de que cada irmão que chegar aqui nesse centro, usufruir desse conteúdo, eles vão então fortalecer a sua fé. Esse é o nosso objetivo. Muito bem, obrigado, pastor Fernando. Agora estamos aqui com o pastor Adalberto, que é o pastor dessa igreja, da Igreja Central aqui de São Luís. Pastor Adalberto, como é que está o coração? Qual é a sua impressão de receber, como igreja, esse presente? Porque a igreja, nesse final de semana, está comemorando seu 72º ano, não é isso? E de presente está recebendo um Mini Centro White. Você poderia falar para nós como está sendo a alegria dos membros da igreja? Nosso sentimento é de muita gratidão, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de São Luís é uma igreja histórica e muito importante para o Adventismo no Maranhão, né? Então, nosso sentimento é de muita alegria, de muita gratidão à Associação Maranhense. E agora nós temos um local onde a memória da igreja será preservada, a memória da igreja será
estará presente para os nossos membros, e podemos agora também ver um pouco do futuro, né, que nos reserva através dos escritos da nossa profetisa e da experiência dos nossos pioneiros, né? Muito obrigado. Amém. Muito bem, estamos felizes. Que Deus abençoe cada um de vocês. Foi uma alegria poder participar desse momento histórico. Que Deus nos abençoe. Nossa gratidão, pastor Elielso, a toda a equipe, enfim, que está cuidando aí dessa iniciativa, a Associação Maranhense, o pessoal da Igreja Central de São Luís, lá no Maranhão, que seja um espaço muito abençoado, vai ser aberto à comunidade e, enfim, que você, que de repente é dessa região e está nos assistindo, que você possa usufruir desse espaço. Muito bem, gente, nós estamos chegando ao fim de mais uma live, mas eu não queria me despedir aqui sem mencionar o que nós teremos para amanhã, último dia do nosso encontro. Sabe que a gente vai se acostumando aqui com as pessoas, reencontrando alguns que durante a semana estiveram conectados com a gente. E olha, eu vou ficar com saudade, viu, dessa experiência que a gente está tendo aqui, pastor Vinícius. Eu também vou ficar com saudade dos nossos amigos e com saudade do concurso cultural. É verdade. Porque amanhã nós vamos terminar o concurso cultural, concluindo a Semana do Espírito de Profecia, com o maior livro que a Casa Publicadora Brasileira já publicou. É uma obra poderosa. Com a maior quantidade de páginas. Nós estamos falando da Enciclopédia Ellen White. Esse material é poderoso. Então é amanhã. O concurso cultural você não pode perder, você tem que participar com a gente. Não adianta nem você ficar exercitando seu dom profético aí com as respostas antecipadas, porque amanhã o Márcio Tonetti vai vir com a pergunta. Não, a gente não vai facilitar, não. Não vai facilitar, você vai ter que prestar atenção. E a pregação de amanhã, muito especial para concluir essa semana, o idealizador dessa semana, o pastor Adolfo Soares, que é o diretor do Espírito de Profecia para a divisão sul-americana, preparou uma mensagem muito especial falando sobre o grande conflito e a missão. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado, sua família vai ser abençoada, você precisa participar, nós convidamos você a estar conosco para receber mais bênçãos, encerrarmos essa jornada tão especial da Semana do Espírito de Profecia, o grande conflito. É verdade. Fica a nossa gratidão aqui a você que nos acompanhou aí ao longo de toda a nossa conversa hoje. Que Deus te abençoe muito. A gente espera vocês, né, amanhã, mas nós vamos concluir aqui com uma oração, pastor Vinícius, pedindo a bênção, a direção de Deus e para que no último dia, né, amanhã a gente tenha ainda mais pessoas aqui conectadas conosco para que elas também sejam muito abençoadas. Isso está sendo uma bênção para mim aqui também, sabe? Convido você nesse momento, se puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por esse culto, por esse programa especial que nós apresentamos e oferecemos a Ti. Nós queremos aprender mais sobre a Tua palavra, nos aprofundar na Tua revelação. E obrigado, Deus, pelo Teu infinito amor que se encontra revelado em todas as coisas e especialmente na Tua palavra. Por favor, que esse amor também venha para nós e transborde de nós para outras pessoas. E que a vitória de Cristo no grande conflito se efetive em nossa vida, transformando o nosso coração em um coração amoroso, tal como é o coração de Jesus. Dá-nos uma noite, um restante de noite feliz e em paz na Tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.